Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse domingão aí. Não reparem a voz, acordei há pouco tempo e tô aqui trazendo para vocês, para mim, para nós, essa jornada de 50 cartas, 50 dias, através desse deck maravilhoso, a Lei do Positivismo, um deck de cura que nos facilita, digamos assim, o acesso a entendimentos a respeito dos nossos corpos sutis, das nossas outras dimensões, que precisam de tanta atenção quanto o nosso corpo físico. Então, todos os dias, para quem já está acompanhando, já sabe, eu tiro a cartinha que foi sorteada no dia anterior e sorteio uma cartinha nova. Tem pouquinho agora, acho que são 7 ou 8 cartas que ainda tem. Fica até difícil aqui de embaralhar, né? Tirar essa daqui de baixo. O meu corpo sabe como se autocurar. Olha que linda essa carta. Algumas ervas aqui. E sim, o nosso corpo sabe como se autocurar. O nosso corpo é uma inteligência, né? Se nós pensarmos que nós somos uma comunidade. Que comunidade, Fernanda? As nossas células são entes separados de nós. As nossas células, elas têm uma vida, um funcionamento, uma dinâmica que muitas vezes comanda a nossa vida, né? Então, nós, através da nossa consciência, do direcionamento que nós damos a pensamentos, sentimentos, hábitos, ações, nós vamos definindo o futuro do nosso corpo físico. Da mesma forma, às vezes o nosso corpo físico resolve parar, né? E nós temos que parar junto. Então, o nosso corpo físico é uma entidade diferente de nós e ele tem seus mecanismos de autocura, de percepção, de reequilíbrio. Isso, é claro, é muito mais fácil, por exemplo, num corpo jovem. Quando a pessoa vai ficando mais velha, os processos vão ficando mais lentos, mais demorados, porque faz parte do declínio da própria vida, como tudo na vida. Tem seus ciclos. O nosso corpo físico também. Então, ele vai tendo aquele declínio, digamos assim, em termos energéticos, em termos de recuperação. Isso não quer dizer que a velhice seja sinônimo de doença. Essa é uma concepção muito errônea que nós temos a respeito do nosso corpo, da nossa saúde. Se nós temos hábitos equilibrados, né? Não é radicais, mas hábitos equilibrados de saúde, é claro que o nosso corpo vai encontrar a sua dinâmica equilibrada e vai chegar numa idade mais avançada com bastante saúde, né? Claro, um ritmo mais lento, porém, ainda assim com saúde. Então, o mais importante é que nós possamos oferecer ao nosso corpo físico as condições para que ele se autocure, para que ele se regenere, para que ele se recupere a partir de cada baixa natural de saúde. Então, hoje em dia eu percebo, pode ser uma opinião errônea minha, eu percebo que as pessoas estão muito dependentes de remédios. Então eu fico assim abismada a quantidade de anúncio de remédio que tem. Farmácia agora, quando inaugura, parece uma casa de show, toda iluminada, toda. Então há que se pensar para onde a humanidade está indo. Saindo do natural, saindo das forças que contém em si, como forças regeneradoras, forças que podem absorver o prana, ou o chi, ou o ki, e fortalecer o próprio corpo, e entender que não precisamos de remédio para sermos felizes, para dormirmos, para acordarmos, para emagrecermos, para engordarmos. É como se fosse criada uma cultura de que nós
precisamos de uma ajuda externa para ter aquilo que em essência já temos em nós. Então, eu vejo muito que nós precisamos buscar caminhos mais naturais, caminhos mais conectados com quem somos, com a nossa origem. A nossa origem é a natureza, somos parte da natureza. E a natureza tem, na minha opinião, que pode estar errada, mas a natureza tem tudo que nós precisamos para nos curarmos. O ar é uma fonte profunda de saúde, respirando conscientemente, pausadamente, o nosso corpo se enche de energia. A água, da mesma forma. A própria terra, quando colocamos os pés na terra, intencionalmente, né, os pés descalços no solo mesmo, a troca energética que acontece ali, física, não é algo esotérico, não. Na prática, essa troca, ela trabalha os nossos radicais livres e desinflamando o nosso corpo. Então, é preciso um olhar mais profundo para tudo à nossa volta, para os mecanismos da natureza e entendendo que o nosso corpo faz parte da natureza, né? Outro dia, eu assisto uma pessoa na internet que teve bebê recentemente e ela passou por muitas dificuldades para ter esse bebê. E, naturalmente, é claro, ela, digamos assim, cerca esse bebê de muitos cuidados. E eu percebi numa atitude dela, e já tinha percebido através de amigas das minhas filhas, de tratar uma criança como se ela precisasse aprender ou ser estimulada para tudo. Por exemplo, para comer. E aí, eu estava até ontem com a minha mãe conversando e ela observou como a calopsita pequenininha que meu irmão me deu, chegou e eu fui introduzindo os grãozinhos e naturalmente ela foi lá, pegou o grãozinho, com a língua ela descasca e come né, a sementinha lá que está lá dentro. E aí ela falou assim, pois é, o bichinho ele já traz dentro de si essa inteligência, esse conhecimento, não precisa que ninguém ensine. E eu fico pensando o quanto o ser humano está se perdendo de si. O quanto que o ser humano, será que um bebê precisa ficar olhando a mãe sendo estimulado para comer, quando isso é algo tão natural? Será que o ser humano não precisa ser estimulado e desafiado a buscar por si? Ou precisa receber tudo pronto, tudo de fora? Tudo eu tenho que observar, tudo eu tenho que ser ensinado, tudo eu tenho que aprender, que alguém me ensine. Isso faz com que o ser humano fique numa postura de muita dependência. Ao invés dele ir atrás, ao invés dele buscar, ao invés do desafio estimular, não. Eu fico numa posição somente receptiva, esperando que o externo venha até mim. E aí nós vamos perdendo o nosso poder. Uma criança que é tratada de uma forma excessivamente, né, em excesso, excessivamente, digamos assim, receptiva ou sem enfrentar frustrações, desafios e dificuldades, cresce um adulto fraco, porque não tem confiança nas próprias forças, na própria inteligência, nas próprias capacidades. Então, é preciso também dar ao corpo essa capacidade de autocura, confiar que o corpo pode se curar, confiar que nós temos mecanismos de regeneração, recuperação e refazimento. A humanidade está perdendo o eixo de quem é e do próprio poder. Eu acho que essa carta, pelo menos para mim, talvez vocês tenham uma outra opinião e eu gostaria muito de ouvir essas opiniões, que sempre enriquecem e acrescentam, mas na minha opinião, nós estamos perdendo poder. Entregando nosso poder a toda uma ideia de que somos fracos e que somos dependentes.
Opa, travou aqui. Pensem nisso, tá? Vamos ver o que ela fala sobre essa questão. Então, aqui é, obviamente, a seção dos quartzos verdes. Veja que a carta é toda verdinha. E o que ela fala? Assim como a natureza tem a forma de criar e desconstruir, nosso corpo tem um jeito de quebrar e reconstruir. É um processo constante no corpo de morte e renascimento, reconstrução e reestruturação. Tudo acontecendo sem o nosso conhecimento ou consciências. Gente, assim, quantas células elas morrem, outras são criadas sem que a gente esteja consciente desse processo dentro da gente, né? É assim que o corpo é milagroso. Por isso, devemos confiar que ele sempre funciona para o nosso maior e mais elevado bem. Existem tantos sistemas e processos acontecendo no nível celular. Nosso corpo é um macrocosmo e existem pequenos microcosmos dentro deste sistema. É um reflexo da Terra e do universo, com potencial para se reconstruir e curar. Quanto mais descansamos e deixamos o corpo se concentrar no que precisa fazer, mais cura ele poderá realizar. Se estivermos em constante estado de estresse, alimentando o corpo com coisas que o retardam e não confiando totalmente nele, ele não terá espaço para se reconstruir e revitalizar. Aquilo em que nos concentramos cresce e quando direcionamos nossa atenção amorosa e compassiva para dentro, deixamos o corpo fazer o seu trabalho e milagres podem acontecer. Nós podemos ver isso na vida quando experienciamos estresse ou ansiedade, que o que faz e o que isso causa a digestão, a dor física e a insônia. Esta é uma reação direta de desequilíbrio e que nós temos à nossa volta, que nós temos em nós, né? Uma mente equilibrada, um corpo emocional, um corpo energético e uma conexão espiritual nos ajudam a convidar a cura e a deixá-la vir de dentro. E aí ela traz aqui como exercício afirmações de autocura. Eu confio no meu corpo e na sua habilidade de curar. O meu corpo é um milagre e é o reflexo direto da Terra e do universo. Eu tenho somente amor e compaixão por meu corpo. E aqui, olha, ela traz a equinácea, eu já falei sobre ela em algum dos vídeos aí. Restauração, a terra, o aterramento, as asas de pomba, compaixão. Que lindo, gente. Então é isso, vamos confiar nas nossas capacidades, vamos retomar o nosso poder, confiando que há uma força dentro de nós que faz com que as nossas células se renovem constantemente. Tem ciclos, então, que elas se reconstroem profundamente. Então, vamos confiar na nossa conexão com a Mãe Terra, na nossa conexão com uma força que nutre tudo que há. Os pássaros não precisam de orientação, os animais já nascem sabendo cuidar dos seus filhos. O nosso corpo é também um ente inteligente. Quando nós permitimos e confiamos nesse processo, ele tem a capacidade de se curar. Haja vista a questão do efeito placebo, que eu comentei já inúmeras vezes aqui, que é a crença na cura, que nos cura. Então, se nós acreditamos que podemos nos curar a partir de um remédio falso, né, sem saber que estamos tomando um remédio falso, o que nos curou foi a nossa crença na cura. Então, não desmereçamos o efeito placebo. Ele é a coisa mais genial que nós podemos ter acesso. Se eu acredito na cura, eu me curo.
Pensem nisso, tá bom? Um grande beijo, um excelente domingo e até amanhã.